Olá, eu tô falando um pouco aqui do meu casamento, né? Tô falando da dor do divórcio. Lembrando que aqui no canal eu falo de como Deus tem curado as minhas dores. E eu falei um pouquinho no vídeo anterior, né, sobre essa dor do divórcio. E hoje eu vou falar sobre o aspecto do acordo que tem que haver entre o homem e a mulher antes do casamento, né? Além do acordo lá do cartório, do acordo com Deus, para as coisas fluírem. Que hoje, depois de estar divorciada, que eu vejo que isso não aconteceu no meu relacionamento. Então é um vídeo para quem está divorciado, se divorciando, que quer buscar, né, esse ressignificar, né, essa, esse acontecido, para entender essa dor, para você ver de uma forma mais positiva, ressignificar a dor, né, para a gente continuar seguindo. E para quem ainda não casou, gente, olhar com isso de uma forma muito cuidadosa, né? Para quem está casado e está vivendo algum momento, né, de turbulência, olhar para isso, ajustar, consertar, pedir ajuda, principalmente para Deus, porque Deus quer o casamento, né? A gente também quer o casamento. A gente que também está divorciado, a gente também queria o casamento, né? E é muito triste estar divorciado, muito triste ver os nossos filhos com o pai e a mãe, né, em casas diferentes, mas a vida tem que seguir, né? E eu vejo que eu tento ver alguma coisa boa no divórcio, né? Porque quando eu me divorciei, eu falei assim pra mim, o que que me resta? E aí eu fiquei um ano sofrendo e as coisas não melhoravam. E eu fiz um propósito muito forte com Deus. E aí Deus me falou que eu tinha que cuidar de mim, que eu existia. E aí eu falei, poxa, existe um negócio no resto desse divórcio, né? E o resto era eu, né? Porque até então, né, eu vivia pelos meus filhos, para dar o melhor para eles, tanto em relação às emoções, quanto à parte física, né, o sustento. Mas e eu, né? Aí eu vi que eu existia, que existia um resto muito importante que era eu. E aí eu tô descobrindo, tem um ano e meio, como que sou eu, né? Porque antes existia como eu estava. E nem sempre como eu estou é o real. Pode ser mentira. O que importa é como eu sou, o ouro que eu sou. E uma coisa que tá até em um salmo, um versículo, mas não me recordo agora, que fala da importância, né, da nossa criação, da nossa existência. E aí um dia Deus falou para mim assim, Valquíria, em 1979, mais ou menos em fevereiro, janeiro, eu parei e eu pensei em você. Eu parei e eu te desejei, eu te desenhei, te pintei, escolhi o seu dom, te soprei, escolhi seus pais e, e você nasceu. E você é a única no universo. Deus falou para mim, você imagina o universo, imagina quantas pessoas existem no universo. E que não existe ninguém igual a você. Você é exclusividade. E você é exclusividade do mais importante que existe, que sou eu, que é Deus, né?
que é o eu sou. Deus é o eu sou. E aí eu também, né? Eu sou. E eu tenho que descobrir quem é essa. E aí tem esse tempo que eu tô tentando me descobrir. E muitas dores já se passaram. Eu acredito que as piores já passaram. E aí hoje eu tô vivendo essa, né? Do divórcio. Mas eu já entendi muita coisa. A culpa já passou. Eu tô entendendo, porque eu sou uma pessoa difícil, eu gosto de aprender e eu gosto de entender as coisas, isso até me atrapalha no meu relacionamento com Deus, né? Porque quando Deus manda, a gente tem que fazer e pronto. Mas eu gosto de entender, não sei porquê, né? Porque Deus me fez desse jeito, se isso é um defeito, mas eu sigo assim. Então, eu vejo que uma das coisas, talvez a mais forte, porque agora que eu tenho pensado nisso, né? E aí a gente vai descascando o repolho. E tenho pensado para eu aprender, para eu ser melhor, né? Para o que está por vir. O que de fato, assim, que mais pesou, assim, sabe? Para o meu casamento acabar. E aí eu vi que foi essa questão do acordo entre eu e meu ex-esposo. Nós tínhamos um diálogo péssimo e ainda temos, né? Até que melhorou, porque diminuiu, né? Melhorou. Mas a gente não conseguia chegar em consenso. Então aí cê já imagina o dificultador, né? Mas o que me trouxe isso, eu tenho pensado nisso, mas o que me trouxe isso foi um versículo que está em Gênesis 2. São 2 versículos, o 18 e o 25, que fala assim, ó, como Deus criou a mulher. Ó, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Aí tem muita coisa para conversar, né? Mas vamos lá no 25. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Presta atenção que eu estava falando esses dias com a minha filha. Eu acredito que, dentro do que eu conheço até então, que o que sustenta um casamento é a admiração. E olha só como essa palavra, ela edifica isso. Ó, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Isso, a vergonha, ela é contrária, né? À admiração. E Adão e Eva, eles perderam isso, né? Depois que eles não resistiram, né, à tentação. E aí é meio que o que acontece com a gente, né? Quando a gente se conhece, existe uma energia, né, que conecta as pessoas. É mais do que o corpo. É até uma coisa que eu tenho entendido sobre relacionamento, né? Existe algo além do corpo, que é uma energia, né? Uma conexão, é uma coisa que envolve ali as pessoas, né? E a gente tem que ter cuidado para a gente não ficar cego e deixar que isso defina, né, a relação. Porque essa conexão, essa energia pode ser negativa e pode ser uma energia positiva, né? A positiva é uma energia que vem de Deus, mas existe a energia negativa também, né? Que não vem de Deus e que destrói muitos relacionamentos, né? Então eu vejo então que a gente se perde nessas emoções. E o nosso racional tem que estar muito forte e ele tem que predominar, até mesmo na mulher. Só que
Isso, esse racional, né, ele vai prevalecer se a gente se der valor, se a gente se respeitar, se a gente se conhecer, se a gente souber quem eu sou e não como eu estou. Porque o eu estou, ele pode ser definido pela forma que você foi criado, pelo ambiente que você se encontrava, pelos traumas, pelas dores, pelo que você viveu. E aí, quando você chega para casar, para encontrar alguém para casar, isso aí pode te confundir. Então, a gente tem que estar muito lúcido para a gente não errar, porque é um erro que eu falo para você, dói, tá? É um erro que dói. Eu tô nessa, olha, talvez isso é a maior dor que eu senti. Foi a coisa mais difícil da minha vida, foi a decisão do divórcio, sabe? Porque eu falo assim que você sai de um péssimo para um ruim, né? Então é muito difícil. Eu não desejo para ninguém, não desejo para ninguém estar divorciado. E eu falo, né, que eu acredito que não é uma escolha, é uma falta de opção. Pelo menos para mim foi uma falta de opção. E aí essa questão de você, quando você não se conhece, né, que é o meu, eu tive 2 erros aí, né, que eu não me conhecia, então eu não sabia meu valor, eu não me respeitava e como é que eu ia fazer acordo, né? Como é que eu ia fazer um acordo com meu ex-esposo? E que acordo, né? Que acordo é esse? Então, quando você se conhece, você ainda pode fazer acordo. Então, antes de você se casar, você precisa se conhecer. Você precisa conhecer os seus valores. Você precisa tomar consciência do que você pode ceder e o que você não pode ceder. Do que você não pode abrir mão, porque senão você vai fraturar sua alma. Ou do que você precisa se consertar antes de se juntar a alguém que talvez tenha que se consertar da mesma coisa que você. E se isso não acontecer, o negócio só vai ficando complicado, né? Então, esse acordo que a gente não conhece, que eles não ensinam pra gente, que a gente acaba vivendo dos modelos, dos exemplos que nos cercam, né? É, é o que faz aí os nossos casamentos. Então, sentar e falar para a pessoa, você ter coragem, né? Porque é um momento que você pode ali estar terminando um relacionamento, mas você vai estar terminando pro seu bem e pro bem da outra pessoa também, né? Vocês definirem ali um acordo. Olha, eu não abro mão disso. Se você fizer isso, para mim, acabou. Igual eu lembro que eu falei uma coisa pro meu ex-esposo, que eu tinha consciência, porque era uma dor que era no meu, que existia nas minhas gerações, que era traição. Eu lembro que eu falei com ele, não importa se você me trair hoje, eu posso descobrir daqui a 10 anos, que para mim vai ser como se tivesse acontecido no dia. Isso eu fui muito clara com ele. Então, olha só, é um valor que eu coloquei. E aí, todos os valores têm que ser colocados. E algumas coisas eu fui aprendendo no decorrer do meu casamento. Por exemplo, a confiança, né? Eu confiava nele, mas ora, por um tempo, eu demonstrava alguma insegurança por conta da forma que do trabalho dele. E aí um dia eu parei para pensar, eu falei, não, por mais que às vezes eu fique insegura,
Eu não posso deixar ele perceber isso, não posso transparecer isso, porque quando a gente demonstra uma coisa para uma pessoa, a gente já deixa ela propícia assim, ah, se eu fizer, ela já estava mesmo esperando por isso, né? Então eu sempre, a partir daquele dia, quando eu tomei consciência disso, eu passei a demonstrar para ele que eu confiava nele, porque aí eu pensava o seguinte: nossa, se ele pensar em fazer alguma coisa, ele vai lembrar assim, nossa, ela confia em mim, né? Então, assim, algumas coisas no início do meu casamento eu fui aprendendo, fui tentando colocar, né, para funcionar, mas assim, não é o momento certo. O certo é ali quando antes de casar, né, no noivado, né? Porque no noivado ali é a hora de você colocar na mesa ali o que eu sou, os meus princípios, o que eu acredito, os meus valores, o que eu não abro mão, o que eu quero, né? A transparência entre um e outro. E aí, isso sempre ser trazido à tona, isso sempre ser colocado na mesa de volta entre o casal, né? Para que mantenha o respeito e mantenha a admiração, né? Porque quando a gente é desrespeitado, a gente fica fragilizado e isso pode vir pode vir reações diferentes, né? Você pode se fechar, você pode desistir, você pode desanimar e no casamento isso não pode acontecer, né? Igual um homem, ele é visual, mas a mulher não é, a mulher é emocional, né? Se o homem quer ter uma noite muito boa, ele precisa começar a trabalhar nessa noite quando ele abre o olho. Ele acordou, ele já tem que começar o quê? A agradar a sua esposa, porque aí ela vai retribuir, né? E isso é o quê? É admiração. É no casamento você tá sempre olhando ali para as coisas boas que o outro tem, as coisas que você admira. E aí isso fortalecer você manter o acordo, você manter o combinado, para que as coisas venham a fluir. Então, assim, para começar tem que ter diálogo, né? Que é uma coisa que no meu era difícil de acontecer. Então, eu hoje vejo que é uma forma de ressignificar, né, as dores do meu casamento foi entender um pouco isso, né? Porque aí eu consigo aliviar os meus julgamentos, eu consigo eliminar as culpas e aí eu consigo eliminar as dores e seguir feliz, né? Eis que tudo se faz novo. Então eu preciso de estar me fortalecendo, me conhecendo e essas coisas, a dor, né? Ela sempre traz bênção, mesmo que nem que no mínimo seja aprendizado, para você não fazer errado de novo. Então é uma bênção. Então eu tenho buscado isso, buscado a cura das dores do meu divórcio. E lógico que quem tem feito isso é Deus, porque Deus que me traz a consciência do aprendizado ou de uma dor que eu tenho que deixar na mão dele para ele curar e eu esperar e depois eu viver, né, o êxito, a alegria, o sucesso daquilo que eu confiei a ele. Tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus.